Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós, juntos mais uma vez para estudar um pouco mais, meditar acerca da palavra de Deus. Eu sempre começo o nosso diálogo falando a respeito desta relação da graça que nós temos que ter com Deus. Eu sempre digo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês. O que quer dizer isto? Muitas vezes eu já expliquei que a expressão graça, ele tem duas vertentes. A palavra tem duas vertentes. Uma a respeito daquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, e aí vem a expressão do favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não tínhamos condição de fazer, que era viver e morrer sem pecado, Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele venceu a morte porque nele não havia pecado. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo, vivendo como um homem sem pecado, ele venceu a morte. E a todo tempo ele foi tentado a pecar, assim como cada um de nós. Mas como a Bíblia nos apresenta esta relação de Jesus Cristo e Adão como figura do perfeito e do imperfeito e do propósito de Deus em nossas vidas, então a palavra de Deus apresenta um ser que foi criado perfeito, Adão, mas que mesmo assim entrou em pecado, e o ser que se fez carne e habitou entre nós, né, também perfeito, mas manteve a sua perfeição com relação à tentação, com relação ao pecado, que é Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, o apóstolo Paulo descreve Jesus Cristo como o segundo Adão. E o que ele quer dizer nessa analogia, nesta figura? É exatamente que o primeiro Adão, aquele que foi criado por Deus, ele foi criado perfeito, mas caiu em pecado. E o segundo Adão, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele veio trazer o modelo do que é perfeito. O que é perfeito? Rejeitar a tentação, rejeitar o pecado, não viver em pecado, não viver conforme as obras da carne, onde o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É desta maneira que nós compreendemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer estar conosco, o empenho de Deus em nos restaurar para a vida eterna. Você tem esse sentimento de gratidão? Você tem essa observação a respeito de Deus, o quanto Deus está trabalhando para que você desempenhe bem o seu papel enquanto criatura que se tornou filho de Deus e que também em Romanos capítulo 8, versículo 18, fala que a expectativa, né, das criaturas, dos seres criados por Deus, é ver a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 e 19. Ver a manifestação dos filhos de Deus. Porque nós que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, pela filiação de adoção através da graça de Cristo dispensada em Deus o Pai. Então, Deus está de braços abertos a nos receber. Deus está de braços abertos a estar conosco em qualquer tempo. Ele quer ser o Pai de todos, mas ele só pode ser o Pai daquele que o aceita, daquele que o recebe como Pai, porque Deus não vem fazer nenhuma imposição sobre o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha e nós podemos escolhê-lo como o nosso Pai. A adoção em Deus é uma adoção inversa. Ele está pronto para adotar todo o mundo como filho, todas as pessoas como seus filhos, mas nem todas as pessoas que são criaturas querem receber a filiação em Deus, porque isso exige
é submissão. Isto exige que você tenha um senhor, que você tenha uma orientação, um modelo de vida que, mesmo que nos traga benefício, muitas vezes, muita gente não quer participar disto porque ele não quer um senhor na vida dele. Ele quer apenas um salvador. Ele não quer um senhor. E assim, o mundo passa a ser ególatra, né? Adorador de si mesmo, ele quer ser senhor de si mesmo, quer ter as suas próprias rédeas na mão. É por isso que nós vemos essa ânsia do ser humano em ter autonomia sobre todas as coisas. A dificuldade do ser humano se relacionar um com o outro, porque ele quer se apresentar autônomo, ele não quer se submeter ao outro. Você conhece provavelmente muitas pessoas que se trabalham como funcionários de uma empresa têm o sonho de ser empreendedor, de se tornar autônomo, porque muitas vezes ele não quer simplesmente estar debaixo da autoridade do seu chefe no trabalho, no serviço. Então, ele quer ser chefe dele mesmo. É assim também que muitas pessoas querem interpretar a vida para si mesmos. Eles não querem um Senhor, eles não querem Jesus Cristo como Senhor, porque eles querem ser senhores da sua própria vida. Mas é Jesus Cristo que nos mostra o parâmetro da experiência humana enquanto ser humano, enquanto modelo que Deus espera que nós vivamos. E este é o outro aspecto da graça. O segundo aspecto da graça é o modelo que nós seguimos, segundo apresentado em Jesus Cristo e fixado por Deus o Pai e revelado a nós pelo Espírito Santo. Este modelo de conduta de vida é um modelo que Deus espera de nós, e quando nós o praticamos, usando a expressão bíblica, quando nós nos tornamos íntegros, retos, tementes a Deus e que nos desviamos do mal, Deus ele se alegra conosco. Então, esta alegria promovida no coração de Deus também é chamada graça. E isto está disponível a todas as pessoas, está disponível a todos. Por isso que eu falo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. A graça que você recebe é aquilo que você não podia fazer por si mesmo, e a graça que está em você é se conduzir de maneira que alegra o coração de Deus. A graça também, ela tem um terceiro aspecto, o aspecto da unidade. Através da graça, nós temos a edificação da unidade. O que significa isso? Nós somos edificados em Cristo Jesus pela palavra de Deus, a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, mas dentro desta perspectiva da graça, nesse terceiro aspecto, todos são iguais perante Deus. Nós temos um modelo de vida, humanamente falando, um pouco diferenciado, temos níveis sociais diferenciados, temos padrões de cultura, de pensamento, de relacionamento humano diferenciados em cada lugar, em cada país, mas nós todos precisamos da graça de Deus. Romanos 3:23 nos diz isso. Todos pecaram e todos carecem da graça de Cristo. Todos carecem da graça. E a graça nos une, porque todos nós precisamos da mesma coisa, independente do nosso pecado, da nossa corrupção. Cada um é corrompido numa área diferente. Todo ser humano nasce corrompido numa área diferente, porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos, né, com o pecado, com o vírus, vamos dizer assim, do pecado impregnado em nós, impregnado na nossa maneira de ser, no nosso coração, na nossa vida, na nossa essência, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa razão, a maneira lógica de pensar. Ainda assim, tudo está contaminado pelo pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. É fazer diferente daquilo que Deus ensina. É fazer diferente daquilo que Deus prescreve. Porque Deus,
quando ele faz uma prescrição, o que é uma prescrição? É escrever previamente. Ele faz uma prescrição para que nós não venhamos a cair em pecado. Agora, quando nós desrespeitamos esta prescrição, além de nós desagradarmos a Deus, nós caímos em pecado e somos contaminados com ele. Quando nós temos o texto de Efésios, capítulo 4, o versículo 25 em diante, Deus nos apresenta um modelo de comportamento em que os seus filhos devem colocar em prática porque estão sendo transformados pelo poder de Deus através da palavra e pelo Espírito Santo, que nos concede sabedoria, discernimento e direção espiritual, segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, Efésios 4, capítulo 4, versículos 25 em diante, o texto diz assim: você é filho de Deus? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça, transmita alegria, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Observe a maneira que Deus instrui para que nós sejamos como filhos de Deus, como filhas de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então temos que seguir essas prescrições para que não caiamos em pecado, para que não venhamos a fazer aquilo que ofende a Deus, para que nós não venhamos a transgredir aquilo que Deus coloca como ordenança, como forma melhor de vida, nos trazendo bênçãos, nos trazendo paz e promovendo no coração de Deus graça, alegria. Esta graça que nos salva, essa graça que nos une, porque todos nós dependemos da mesma graça salvífica, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós podemos promover a graça que alegra o coração de Deus. Então, o que o texto está falando? Por isso, por nos tornarmos filhos de Deus e sermos parecidos com o nosso Pai Celeste, como Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, é desta maneira que nós temos que deixar a mentira, falando cada um a verdade uns com os outros. Fale a verdade para o seu pai, para a sua mãe, fale a verdade, pais, para os seus filhos, para que eles tenham consciência daquilo que está acontecendo. Fale a verdade com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu chefe, com o seu professor, né? Fale a verdade para com todos e, acima de tudo, fale a verdade para Deus, porque, afinal de contas, se você crê que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso, que Deus é conhecedor de todas as coisas, então não tente, né, achar que Deus é tonto, que não saiba o que você está pensando, ou o que você está sentindo, o que você está imaginando. Deus é um ser realmente todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas, capaz de saber o que você está pensando, sentindo, antes que a sua palavra, que esta palavra, venha sair da sua boca. Deus sabe o que você está pensando. Então, fale a verdade com Deus em oração. Busque esta verdade em Deus. Porque ele fala aqui, somos membros uns dos outros.
assim como Jesus ora em João capítulo 17, para que nós sejamos um, assim como ele é no Pai, que sejamos uns aos outros, né? E desta maneira possamos revelar a glória de Deus através de nós. Irai-vos e não pequeis. Mas daí as pessoas falam assim: e ira, já não é um pecado? Não, Deus fica irado muitas vezes e Deus não comete pecado. A ira, ela, ela se transforma em pecado quando ela passa pela irracionalidade. Da ira vem a impulsividade, e aí, pela impulsividade da emoção, eu posso cometer um pecado. Pela ira, alguém pode agredir o outro, alguém pode chegar a tirar a vida do outro, e assim ele vai cometer pecado. Então, irai-vos e não pequeis. Tenha uma boa racionalidade. Se você passar por algum nervoso, alguma ira, se alguém te irritar, pare, pense, espere uma resposta racional, calma, tranquila, para que você possa manter um melhor diálogo com aquela pessoa. Irai-vos e não pequeis. E não só isso, não se ponha o sol sobre a sua ira. O que ele está falando? Aconteceu algo com você nesse dia, relacionado com alguém? Resolva. Vá até ele, converse, exponha os seus sentimentos. Se você se sentiu ofendido, às vezes o outro não tinha a intenção de ofender você. Mas se você se sentiu ofendido e se irou, vai lá, resolva a situação com ele antes que o sol se ponha. O que ele está falando é assim: não vá dormir chateado e magoado com ninguém. Vá até a pessoa e resolva o problema ali. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessitado. Então, aquele que foi corrompido nessa questão da integridade com relação a pegar aquilo que não lhe pertence, deixe de fazer, pare de fazer isso, trabalhe para conquistar e, quando alguém precisar, ajude. Também ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Algumas versões falam nenhuma palavra que não seja boa, né? Fale palavras que edifique, que leve o outro a uma boa reflexão, que leve o outro a elevar a sua autoestima. Não fale algo depreciativo às pessoas. Se você pensar assim, guarde para você e peça perdão a Deus por ter esse sentimento negativo, né? Também aqui o texto fala que nós devemos agir assim para transmitir graça, transmitir alegria àqueles que nos ouvem. E não entristeceis o Espírito de Deus. Não entristecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós não deve ficar triste com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações, com as nossas palavras. Ele deve se alegrar conosco, porque nós procuramos fazer o que há de melhor para Deus. O texto também diz: longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Né? Então, tudo isso que desagrada a Deus, afaste de você, afaste do seu pensamento, das suas emoções, dos seus sentimentos, controle-se, tenha domínio próprio, né? Não se exponha desta forma. E, né, no versículo 27, voltando um pouco, eu deixei por último porque ele fala algo muito importante. Não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? Não dar lugar ao diabo é fazer aquilo que o diabo faz. E o que o diabo faz? A palavra diabo no grego quer dizer aquele que divide. Então, aquele que provoca divisão, dissensões, intrigas, aquele que divide famílias, divide amigos, divide patrões e funcionários, aquele que divide no sentido de romper as relações, romper a amizade, aquela pessoa que traz intriga, que traz fofoca, aquela pessoa que coloca um contra o outro, isto é trabalho do diabo, aquele que divide. Então,
o texto fala, não deis lugar ao diabo. O que o texto está falando é, não coloque a sua vida em ações em que o diabo faz a mesma coisa. Não haja segundo o diabo, não haja causando divisões, causando intriga, causando dissensões entre pessoas, famílias, né? Não faça isso, seja em que ambiente for, no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho, no ambiente do estudo, seja onde for, não dê lugar ao diabo. Não haja como ele, dividindo as pessoas, separando aqueles que estão unidos por laços de afetividade, por respeito, por integridade, e aí chega um no meio que provoca uma dissensão, uma fofoca, e acaba separando aquela amizade, dividindo uma família, trazendo complicações. Então, não seja essa pessoa, não deis lugar ao diabo, né? Porque assim é que Deus quer que nós façamos. Então, nós vemos que a graça, a alegria que nós promovemos em Deus e a graça que nós precisamos de Deus em Cristo Jesus para o perdão e salvação estão disponíveis a todas as pessoas e esperando por você para que você faça parte desta unidade, desta alegria, deste prazer de desfrutar a vida na presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela graça em Cristo Jesus que nos salva e te agradecemos pelo privilégio que temos de, através da graça, alegrar o teu coração. Que o Senhor permaneça com cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Nos dê da tua paz, da tua direção espiritual. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.